Pronto, estamos de volta aqui com você que é do 7º ano, tá bom? Para dar continuidade ao tema 5. O tema 5 que tem tratado sobre as grandes navegações, as grandes viagens marítimas realizadas pelos europeus. E nesse segundo episódio a gente vai estar falando sobre quem saiu na frente, quem largou na frente nesse processo de realização das grandes viagens. E sabe quem foi? Para tu não esquecer, é só tu fazer assim, ó. Sim! Quem faz sim é o robozão. O robozão, quem é o robozão? É Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa. A gente está vivendo o ano de Copa do Mundo, eu estou gravando isso em 2026, e aí a gente está sempre nessa agonia e expectativa sobre a Copa do Mundo. E para lembrar isso, é só lembrar de Cristiano Ronaldo, jogador da seleção portuguesa. Foram os portugueses que saíram na frente na realização das grandes navegações. E a gente vai estar entendendo nesse episódio o porquê, quais foram as razões para os portugueses terem saído na frente e terem realizado primeiro as grandes navegações. E se você é meu aluno, você pode estar aí com a sua fichinha, seja no formato digital, seja no formato físico, e acompanhando as informações que a gente vai estar destrinchando no vídeo de hoje, tá bom? Se você não é meu aluno, seja muito bem-vindo aqui ao meu espaço, tá bom? Então, estou tentando aqui dar esse suporte pedagógico, esse suporte para os teus estudos em história, tá bom? Então, se você não é meu aluno, se você não tem em mãos essas fichinhas, eu recomendo que você possa estar aí com um caderninho, anotando as principais informações que a gente vai estar compartilhando aqui, tá bom? Então, para a gente entender o porquê dos portugueses terem saído na frente nas grandes navegações, a gente vai estar falando isso depois da nossa vinheta. Vamos lá? Pronto, voltamos para falar também, logo no início, que os portugueses não saíram na frente nas grandes navegações por causa de um fato isolado, mas sim por uma combinação de diversos fatores, seja o fator político, geográfico, fator tecnológico, tá bom? Então, para nós compreendermos o fato dos portugueses terem saído na frente, é importantíssimo nós pontuarmos cada um desses fatores, que é quando eles foram combinados, eles contribuíram para os portugueses terem largado na frente nas grandes navegações. E para isso, vamos lá para a nossa fichinha. E a primeira coisa que eu quero destacar com você é esse nome pioneiro. Gente, o que é ser pioneiro? Pioneiro é todo aquele que inicia alguma coisa, é todo aquele que larga na frente alguma coisa, todo aquele que é o primeiro a fazer alguma coisa. Então, pioneiro, anota aí, cola aí na tua fichinha, anota aí no teu caderninho esse post-it. Pioneiro é todo aquele que inicia algo. E nesse caso, os portugueses foram os primeiros a darem início a essas grandes navegações europeias, tá? É importante também a gente pontuar isso. Foram os primeiros europeus a darem início a essas grandes navegações. Então, vamos lá pontuar quais foram as razões que contribuíram para o pioneirismo português. A primeira razão que a gente pode citar é a posição geográfica privilegiada de Portugal. Se a gente for observar o mapinha de Portugal, a gente vai ver que Portugal é um país pequeno, com poucas terras férteis,
com poucos recursos minerais. Então, Portugal não tinha uma variedade de oportunidades para o seu desenvolvimento econômico. Para Portugal, restava uma grande oportunidade, que era se lançar ao mar. Se você está vendo aí no mapinha, você vai ver que Portugal é um país pequeno, espremido de um lado pela Espanha da época e do outro lado o grande Oceano Atlântico. Então, para eles, o oceano era uma oportunidade deles poderem se desenvolver economicamente. Esse mapinha é melhor porque mostra que na época existia Portugal aqui com essa cor amarelinha, e a Espanha da época era formada ainda por diferentes reinos. E o maior reino que hoje faz parte da Espanha era o Reino de Castela. Beleza? E o Reino de Castela sempre ameaçava os portugueses, porque o Reino de Castela queria anexar Portugal ao seu reino. Então, além dos portugueses terem poucas oportunidades para o seu desenvolvimento econômico, os portugueses também sempre tiveram uma ameaça de serem anexados pelo Reino de Castela. Beleza? Isso é um ponto importante. E aí, pelo fato deles terem apenas o Oceano Atlântico como grande oportunidade, eles começaram a se lançar ao mar. E se lançando ao mar, eles começaram a acumular uma experiência em navegar em mar aberto. Eles tiveram uma experiência grande na navegação em mar aberto. Isso é um ponto importantíssimo. Olha para titio, olha para titio. Então, grave isso, tá? Pelo fato de Portugal ser um país pequeno, a grande oportunidade deles se desenvolver economicamente na época era se lançar ao mar. E aí poder realmente aproveitar as oportunidades que o mar oferecia a eles. E quais eram essas oportunidades? Grava aí. Tu gosta de sushi? Tu gosta de sushi? É maravilhoso, né não? Minha esposa não gosta não, mas eu tenho poucas oportunidades de comer porque eu tenho que acompanhar a minha amada esposa. Mas você que gosta de sushi, aquele peixe, peixinho combinado com arroz é maravilhoso, né? Com aquela variedade. Enfim, os portugueses, cara, eles começaram a ser exímios pescadores. Eles começaram a ir pelo mar a longa distância e começar a pescar baleia, pescar atum, pescar sardinha, que são peixes que o pessoal pesca em longas distâncias no mar. Então os portugueses começaram a ser exímios pescadores, tá bom? Então, se tivesse surgido na época, poderia ser uma grande oportunidade. Se tivesse lá em Portugal na época, né? Então, isso seria uma grande oportunidade para venda. Então, volta lá. Então, os portugueses começaram a acumular uma experiência em pescaria. Uma pescaria que era realizada a longas distâncias da praia. E, consequentemente, os portugueses foram acumulando conhecimentos, técnicas, aperfeiçoar embarcações para poder realmente ir muito longe no mar, e isso contribuiu para os portugueses realmente largarem na frente nessas grandes navegações, tá bom? Então, volta lá para as informações. Segundo fator mencionado. Terceiro fator já é um fator político. É a precoce formação do Estado Nacional Português. Gente, o que é precoce? Algo que foi muito cedo. Os portugueses foram os primeiros, foi o primeiro reino unificado europeu. Se lembra, olha para titio aqui, se lembra aqui que a gente citou no assunto passado, a formação dos estados nacionais, quando os reis, os protas, conseguiram unificar o território sob o seu poder. Não foi? A gente não falou isso? Olha só, o primeiro reino unificado foi Portugal. E isso foi importantíssimo para que Portugal
saísse na frente nas grandes navegações, tá bom? Volta lá. Isso porque os portugueses conseguiram ter o seu reino unificado porque eles lutaram pela sua independência. Eles lutaram para garantir a sua independência. Se lembra que eu falei agora há pouco que os portugueses lutavam contra o reino de Castela, que o reino de Castela queria sempre anexar, sempre ameaçava anexar Portugal para si. E aí, entre 1383 e 1385, numa guerra chamada Revolução de Avis, os portugueses lutaram e conseguiram a sua independência e aclamaram um reizinho. Aclamaram o seu primeiro rei, podemos dizer assim, nessa nova fase, que foi o rei Dom João I, o conhecido como Mestre de Avis. E aí, esse Dom João I, ele conseguiu unir grupos sociais importantes. Ele conseguiu unir a burguesia portuguesa. E se lembra, essa burguesia portuguesa sempre está envolvida no comércio marítimo. Ele conseguiu unir a burguesia portuguesa, ele conseguiu unir os nobres, ele conseguiu unir a Igreja Católica e juntos unir forças como uma equipe unida e largar na frente nas grandes navegações. Olha para titio, olha para titio. Então a gente pode dizer assim que o Portugal da época conseguiu ter uma equipe bem unida, chefiada pelo rei, que conseguiu unificar os esforços e largar na frente e empreender as grandes navegações. Fechado? É isso que a gente vai falar no quarto tópico, porque com a unificação ou a formação inicial do Estado Nacional Português, o rei conseguiu unir a burguesia, a Igreja Católica, a pequena e média nobreza, os pequenos e médios proprietários de terra, para que juntos eles pudessem realizar as grandes navegações. A quinta razão que eu quero mencionar para você é que os portugueses conseguiram empreender e desenvolver tecnologias, ou melhor dizendo, eles conseguiram se apropriar e desenvolver e usar muito instrumentos de navegação que permitiram a eles navegar a longas distâncias. Olha para titio, olha para titio. Ó, se depender de mim, cruzeiro, fazer uma viagem de cruzeiro, tá fora, viu? Que eu tenho pavor a mar, tenho pavor. Eu posso até navegar ali na praia e tal, mas para ir para longe, tô fora, meu velho, tô fora. Mas os portugueses tiveram a coragem que eu não tenho. Eles conseguiram realmente agarrar essa oportunidade e navegar mar adentro, sem medo de ser feliz. E para isso eles tiveram que contar com esses instrumentos importantíssimos. Se titio tivesse existindo naquela época, tava fora, viu? Tô fora. Tô passando longe para atravessar o oceano. Tô fora. Mas os portugueses tiveram coragem. Para isso, eles tiveram não só coragem, mas também tiveram a habilidade de usar instrumentos de navegação importantíssimos. Vamos voltar para lá. E quais são esses instrumentos? A bússola, que é uma invenção chinesa, por exemplo, eles usavam, mas também outros como astrolábio. Cadê aqui? Aqui. Astrolábio, quadrante, que são instrumentos que permitiam os navegantes se orientarem pelos astros. Era importante analisar a distância dos astros com o horizonte, e a partir dos cálculos criados por eles podiam ter uma localização quase que exata durante as viagens. Então,
Esses instrumentos já tinham sido usados pelos árabes no passado. E no passado português, os portugueses já tinham tido contato com os árabes, que isso é um assunto para outra oportunidade, mas essa experiência compartilhada com os árabes permitiu que os portugueses usassem e abusassem desses instrumentos e pudessem realizar essas grandes navegações. Tranquilo? Isso é um ponto importante. Voltando para lá, e uma última razão que eu quero citar é que é uma consequência disso, tá? Porque os portugueses cada vez mais foram se aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento veio porque eles conseguiram cada vez mais acumular conhecimentos sobre correntes marítimas, os ventos, e também conhecer lugares que eles não conheciam e começaram a registrar essas novas informações em mapas. Por isso que eles desenvolveram conhecimentos cartográficos. Oxe, tio, o que é cartografia? Se lembra? Na aula de geografia? Na aula de geografia, cartografia é a ciência que produz mapas. E os portugueses, é óbvio, eles foram também exímios cartógrafos. Eles conseguiram, a partir do conhecimento de novas terras que eles estavam começando a conhecer, a registrar e exemplificar isso nos mapas. E os mapas foram de fundamental importância para o sucesso das viagens marítimas portuguesas. Tá bom? Então eles conseguiram desenvolver conhecimentos na cartografia, conseguiram desenvolver o conhecimento da astronomia com o estudo dos astros, e isso permitiu os portugueses terem largado na frente nas grandes navegações. Se tu perceber aí, você vai ter uma combinação de fatores. Vamos voltar lá? A gente vai ver uma combinação desses fatores. Esses fatores combinados contribuíram para os portugueses terem sido os pioneiros nas grandes navegações. Fechado? Pioneiro, aquele que inicia algo. E qual foi a primeira conquista portuguesa? Gente, isso é muito importante. A primeira conquista a gente não esquece, tá bom? Então, a primeira conquista portuguesa foi de fundamental importância. Foi a conquista da cidade de Ceuta. Ceuta foi conquistada em 1415 e Ceuta fica no norte da África, tá bom? Ceuta fica no norte da África. Se a gente for ver aqui, Ceuta fica aqui, bem próximozinho de Portugal. E por que Portugal teve esse interesse em conquistar Ceuta? Olha para titio. É porque nessa cidade havia um encontro de diversos mercadores do Oriente Médio, mercadores do norte da África, que traziam produtos valiosíssimos e traziam também ouro, cara. E aí os portugueses, abriram os olhos e disseram: oxe, se a gente conquistar Ceuta, a gente vai controlar também a circulação de mercadorias importantíssimas, e a gente vai poder lucrar e continuar com as nossas grandes navegações. Então os portugueses foram e conseguiram conquistar a cidade de Ceuta. Pra tu não esquecer, tá? Olha a piada sem graça. Aquela piada assim, tipo: qual é o carro que anuncia que vai chover? Qual é o carro que anuncia que vai chover? Aí o cara diz: o céu tá preto. Pronto. Pra tu não esquecer essa informação, decora que a primeira conquista dos portugueses foi o carro preto, o Celta preto, tá? A cidade de Ceuta, no ano de 1415. Fechado? Porque ali havia uma grande agitação comercial que contribuiu para os portugueses tentar aumentar os seus lucros. Volta para lá. E aí, o que é que acontece? Porque, vê, os portugueses tinham um objetivo principal para as grandes navegações. Que era chegar nas Índias. Se lembra que a gente falou no primeiro episódio? Os portugueses, assim como os outros europeus no início, quiseram
chegar à fonte das especiarias nas Índias. Só que eu disse no vídeo anterior que as especiarias chegavam pelo mar Mediterrâneo, muito bem, e era necessário os portugueses encontrarem um caminho diferente. Beleza? E o caminho diferente, vamos voltar aqui de novo para o mapinha. Olha, o caminho diferente era contornando o continente africano. Novamente, olha aqui, ó. Para os portugueses, o caminho diferente que eles estavam tentando encontrar era contornando o continente africano para chegar nas Índias. Só que, gente, olha para titio. Eu sei que tu tá dando muito para mim, mas veja, naquela época a África não era totalmente conhecida pelos portugueses, não. Para os portugueses lá atrás, a África era muito menor do que se é hoje. Eles foram descendo e foram descobrindo que o continente era muito grande. E outra coisa, tá? Não vai pensar assim, que foi só uma viagem, pô. Não. Foram diversas viagens. Uma viagem é mais longe do que a outra. Beleza? Foram uma série de viagens que durou muito tempo. Os portugueses só conseguiram chegar nas Índias depois de muito tempo, depois de várias tentativas. Isso aqui é muito importante. Não foi num tiro só que os portugueses chegaram nas Índias, não. Foram diversas tentativas que os portugueses tentaram para chegar nas Índias. Foram diversas viagens para os portugueses chegarem nas Índias. Fechado, isso é muito importante. A primeira viagem, 1415, na cidade de Ceuta. Para chegar nas Índias, demorou muito, viu? Teve diversas tentativas. Tranquilo, isso é muito importante. Volta lá. Então, os portugueses viajaram contornando o continente africano. E aí, ó, essa viagem de contorno, a gente vai falar de périplo. Toda vez que você ouvir falar de périplo, é uma viagem de contorno. Então, périplo africano se refere à viagem de contorno ao continente africano que os portugueses realizaram. Com que objetivo eles contornaram o continente africano? Qual o objetivo? Para controlar o comércio das especiarias em sua fonte. Qual era a fonte das especiarias? A região das Índias. Fechado? A região das Índias. Tranquilo aqui? Tranquilo. Então, o principal objetivo das grandes navegações portuguesas era encontrar um caminho diferente para chegar às Índias. E o caminho diferente foi contornando o continente africano até chegar nas Índias, tá bom? E essa viagem de contorno a gente vai chamar de périplo. Contorno, périplo. Fechado? Fechado? Volta lá. E eu passando vergonha aqui, ó. E aí, como eu te disse, não foi uma viagem só que os portugueses realizaram para chegar nas Índias. Foi uma série de viagens. Viagens que se configuram como várias tentativas, Para essas tentativas acontecerem, foi necessário muito investimento, gente. Volta para tio. Foi necessário muito investimento. Fazer umas viagens dessas não eram baratas, não. Era necessário, bufunfa, dinheiro. Era necessário também pessoas especialistas em viagens, pessoas especialistas em produção e ler mapas, pessoas especialistas para analisar os astros. Então, era necessário muito investimento em pessoas, investimento em dinheiro. Então, era necessário cada vez mais a agregação de vários especialistas. Tranquilo? E os portugueses contaram com essa união de especialistas. Tranquilo? Volta para lá. Essa união, essa troca de informações, esses investimentos ficou conhecido como a Escola de Sagres. Não é que existia uma escola oficial como você vai para a tua escola. Não, o termo escola aqui faz mais referência à troca de informações, à união e investimento de especialistas
para promover essas grandes navegações. Então a gente pode dizer assim, ó, que a escola de Sagres foi a reunião de nobres, mercadores, navegadores e também de cientistas na área da cartografia, da astronomia, e que esses caras estiveram à frente do planejamento das grandes viagens marítimas portuguesas. E sabe quem estava liderando esses caras? Era o filho do rei da época, o terceiro filho do rei Dom João, o chamado Infante Dom Henrique. Esse cara foi importantíssimo porque ele conseguiu realmente unir, angariar investimentos para as grandes navegações portuguesas terem acontecido. Ele foi uma peça essencial para reunir cartógrafos, astrônomos, navegadores, empresários, investidores, para poder realmente custear as viagens marítimas portuguesas da época. Fechado então o Infante Dom Henrique, terceiro filho do rei Dom João, aquele que unificou o reino de Portugal. Esse Infante Dom Henrique foi importantíssimo para a realização das grandes viagens portuguesas. Volta para lá. E aí, para a gente concluir, eu quero só citar, tá? Olha para Titio. Novamente, foi só uma viagem? Foi só uma viagem? Só foram duas? Não, foi uma série de viagens marítimas, poxa. Foram uma série de tentativas de viagens que algumas deram certo, mas outras também fracassaram. Mas os portugueses eram resistentes. Eram, raça. E eles, não, vamos tentar, não vamos desistir, não. Não vamos fazer que nem o tio Felipe, não, que tem medo do mar e desiste, não. Eu tava fora, estaria fora. Mas os portugueses foram resistentes. E eles foram, indo, tentando, conseguir uma coisinha ali, depois investia em outras viagens, tá bom? E aí foram várias. Eu só vou citar duas viagens talvez importantes, além da conquista de Ceuta, que marcaram as viagens marítimas portuguesas. E voltando lá para nossa informação, para concluir, eu quero citar aqui, ó, a conquista ou a passagem de uma região chamada Cabo da Boa Esperança. Para isso eu vou ter que voltar aqui, ó. Eu esqueci de colocar o link. Eu quero mostrar aqui, ó. O Cabo da Boa Esperança está aqui, ó, lá no sul da África. Lá no sul da África. E aqui no Cabo da Boa Esperança há um encontro dos dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E, gente, essa região marca a passagem. E como passagem, havia uma turbulência no mar. Havia uma turbulência gigantesca no mar. E muita gente tentava passar e não conseguia. Meu celular tocando aqui, ó, e eu tentando desligar. É assim, ao vivo é assim, tá? Ao vivo é assim. Vamos embora. Voltando aqui, ó. E aí o Cabo da Boa Esperança, cara, era um lugar muito desafiador para muita gente. Muitos navegantes tentavam passar por essa região e não conseguia. Havia muito naufrágio. E aí, um carinha chamado Bartolomeu Dias conseguiu usar estratégias importantíssimas para poder conseguir passar por essa região muito tensa. É tanto que antes o Cabo da Boa Esperança era chamado de Cabo das Tormentas. Vê só como era tenso. Aí vê. Aí tu acha que tio Felipe tinha coragem para passar um negócio desse? Tu é doido, tô fora. Tio Felipe, ó, passa fora. É melhor ficar por terra, só na prainha, só na areia. Eu não teria coragem de passar um negócio desse, não. Bartolomeu Dias teve a coragem necessária e o enfrentamento necessário para poder ter estratégias de navegação para poder passar. E conseguiu. E quando ele passou, cara, volta lá. E quando ele passou, ele conseguiu realmente chegar ou abrir caminho para as Índias. Aí quando ele passou, disse, ó, o caminho está aberto agora para as Índias. Vamos embora. E aí, ó, quem chegou às Índias foi um cara que recebe o nome de um time de futebol aqui do Brasil, Vasco da Gama. Um grande navegador português, conseguiu
passar pelo trajeto de Bartolomeu Dias e conseguiu finalmente chegar ao grande objetivo português, que era chegar às Índias. E aí eu destaco esses dois eventos, né? Essas duas conquistas que os portugueses conseguiram: a passagem do Cabo da Boa Esperança e a chegada às Índias por Vasco da Gama. Bartolomeu Dias, Cabo da Boa Esperança, 1488. A chegada às Índias por Vasco da Gama, 1498. E aqui também eu quero citar apenas também, não vamos trabalhar muito isso aí, vamos trabalhar em outra oportunidade, que foi a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, que antes não existia Brasil, né? Pedro Álvares Cabral chegou aqui, também foi um marco importantíssimo, mas isso a gente vai ver em outro assunto, quando a gente for falar da colonização portuguesa aqui no Brasil. Fechado? Então, olha aqui para titio, olha aqui para titio. Então, a gente aqui nesse episódio tratou das principais razões para os portugueses terem sido os pioneiros nas navegações, as principais conquistas e como eles conseguiram realizar essas grandes navegações, tá bom? No próximo episódio, no episódio 3, a gente vai estar falando agora de como os espanhóis realizaram as suas grandes navegações. Teve gente que ficou com invejinha dos portugueses, os espanhóis, e disseram: não, vamos fazer nossas próprias viagens, tá bom? Se fosse comigo, eu tava fora. Se tu gosta de mar, comenta aí. Se tu gosta de navegar, boa sorte. Tô fora. Eu prefiro ficar aqui em terra gravando aula para você, que é a minha maior motivação profissional, que é te ajudar em desenvolver teu conteúdo, teu conhecimento de história. Te aguardo no próximo episódio e fica aqui comigo, firme, tá bom? Vamos embora. Tchau!